Vamos lá, vamos dar continuidade aqui para a gente finalizar os exercícios. Os exercícios não é. Como é que fala? O conteúdo em si, né? Ficaram faltando dois tópicos aí, a regra do produto e a regra do quociente. Deixa eu colocar aqui na outra página aqui. Então vamos lá. Primeiro, regra do produto. Aqui, diferente da soma, a regra do produto não é tão natural. A regra do produto diz o seguinte: se você tem duas funções, deixa eu ver se eu estou apresentando na tela. Se você tem duas funções, por exemplo, a função f e a função g sendo multiplicadas, e eu quero calcular a derivada delas, nós vamos fazer assim. Isso vai ser a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa vai ser a regra nossa. Igual eu tinha colocado lá no comecinho, entendeu? Cadê? Lá. F' vezes G mais F vezes G'. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vamos partir para a demonstração. Que a ideia é a seguinte. Suponha que você tem uma função h de x, que seja uma função f vezes uma função g de x. A minha pergunta vai ser, quem é a galinha de x? Então, partindo daquele princípio, que a galinha de x vai ser o limite de ΔX tendendo a zero, de h, né? H de x mais ΔX, menos h de x, tudo isso dividido por ΔX. Mas quem é h de x mais ΔX? É substituir aqui no lugar do f e g, né? Então vai ser a AF de x mais ΔX, f de x mais ΔX, vezes AG de x mais ΔX, menos a f de x vezes a g de x, tudo isso sobre ΔX. Beleza. Firmou aí agora, certo? Aí é o seguinte, eu vou até colocar assim, ó, antes de escrever igual, eu vou escrever aqui uma mágica. Essas mágicas que são fodas, viu? Mágica. Para chegar onde eu quero, eu vou adicionar e subtrair um termo. Que termo é esse? É x mais ΔX vezes g de x. Como assim adicionar e subtrair? A ideia é a seguinte. Por exemplo, você tem aqui, ó, quanto que é 2 mais 10? Você fala, é 12. Uai, então quanto que é 2 mais 5 tira 5 mais 10? Quando você põe algo e tira algo, não faz diferença nenhuma. É 12 do mesmo jeito. Certo? Então eu vou colocar e vou retirar. Não estou alterando em nada. Só que, o que vai acontecer? Aqui vai ser o limite de ΔX tendendo a zero, do f de x mais ΔX, vezes g de x mais ΔX. Eu vou colocar f de x mais ΔX vezes g de x. Agora eu vou retirar o f de x mais ΔX
vezes g de x menos o f de x vezes o g de x, que era esse termo aqui. Então, tá aqui os negócios que eu coloquei ele aqui e retirei ele aqui. Então, não fiz nada demais. Tudo isso daqui, é claro, sobre ΔX. Por que eu fiz isso? Porque, olha o que acontece. Limite de ΔX tendendo a zero. Se você observar o primeiro termo e o segundo termo, tem um termo em comum. Qual termo seria esse? F de x mais ΔX. Eu vou botar ele em evidência. Quando eu coloco ele em evidência, vai ficar assim, f de x mais ΔX vezes quem? O g de x mais ΔX, que é esse termo que sobrou do primeiro, mais g de x que sobrou do segundo. Beleza. Agora, botei isso daí, né? Agora, se você observar esses dois termos aqui, ó, o que a gente pode pensar nesses dois termos? Que existe também um fator comum. E quem seria esse fator comum? Seria o g de x e o g de x. Eu vou botar g de x em evidência. Então, lá vou eu. Então, eu estou botando menos g de x em evidência. Se eu colocar o menos g de x em evidência, o que vai sobrar aqui para mim? Vai sobrar o f de x mais ΔX, desse termo aqui, porque ó, menos vezes mais vai virar esse menos, mais f de x. Mas fala, professor, não era menos, não? Não, não é menos não, porque olha aqui é menos, então fica menos vezes mais, vai virar menos. Então por isso que aqui é mais. Então logo, tudo isso daqui está sendo dividido por ΔX. Então o limite dessa coisa está ficando algo assim. Eu vou dar uma separada nesse troço aqui, certo? Vou dar uma separada nesse troço aqui. Não sei se é nesse troço que eu vou. Deixa eu dar uma separadinha aqui. Ó. Quando você separa isso daqui, limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX. Opa, errei. F de x mais ΔX vezes g de x mais ΔX mais g de x. Estou copiando isso daqui, essa parte. Tudo isso daqui dividido por ΔX. Certo? Então aqui agora está ficando, copiei só essa primeira parte, menos, agora eu vou copiar essa daqui, menos o limite de ΔX tendendo a zero dessa coisa aqui, g de x vezes a f de x mais ΔX mais f de x, fecha tudo isso dividido por ΔX. Beleza? Coloquei. Deixa eu só ver aqui, parece que eu cometi um erro no sinal aqui. F de x mais ΔX, eu coloquei e tirei. Aí, rapaz, eu acho que eu tinha que ter agrupado um mais. Dei errado aqui, ó, mas peraí, deixa eu consertar o que eu fiz aqui. Porque, olha só, em vez de agrupar esse com esse,
eu vou agrupar esse com esse. Ó. Só vou mudar o agrupamento. Eu vou agrupar esse com esse. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui é um menos, ó, não é mais. Se eu chegar em mais aqui, vai me dar trabalho depois. Então aqui eu estou agrupando esse com esse. Então está sobrando quem? O g de x mais ΔX menos g de x. Então esse sinal aqui muda. Só um pouquinho. Esse sinal aqui vai mudar. Então aqui é menos. Aqui é menos. Agora eu botei... Agora eu estou colocando o g de x em evidência. Então aqui é mais. Espera aí. Então aqui ó, é mais. Mas agora eu estou agrupando esse termo. Eu estou olhando o g de x aqui e não mais esses dois. Eu estou olhando esse cara. Estou apagando aqui que não estou olhando mais ele. Esse cara com esse cara. Então aqui vai ficar f de x, botando o g de x em evidência, fica f de x mais ΔX menos f de x. Então aqui é menos. Então esse sinal aqui é menos. Consertando isso aí, porque senão depois eu não vou chegar onde eu quero. Eu agrupei as coisas aqui erradas. Então aqui é um menos. Vai mudar aqui. Ó. Então aqui é um menos. Aqui é um mais. E aqui é um menos. Certo? Então, de novo, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu só mudei o agrupamento. Em vez de agrupar o primeiro com o segundo, eu agrupei o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Agora, aqui nessa primeira parte, está ficando o quê? O produto, tá vendo que eu tenho um produto de duas funções? Então, o limite do produto é o produto dos limites. A gente já viu isso. Então, isso daqui seria o limite de ΔX tendendo a zero. Eu vou manter o ΔX só debaixo de 1, né? Porque eu só tenho um ΔX. Então, vai ser o f de x mais ΔX vezes o limite de ΔX tendendo a zero dessa coisa. De g mais x mais ΔX menos g de x. Tudo isso sobre... Tudo isso sobre ΔX. Escrevi a primeira parte. Mais o limite de ΔX tendendo a zero de g de x vezes o limite de ΔX tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso dividido por ΔX. Quando você mandar o ΔX tender a zero, essa parte aqui vai para zero, só vai sobrar, então, f de x. Vezes o limite disso é g' de x. Mas essa parte aqui só sobra g de x. Só não tem ΔX na história. Vezes essa parte aqui todinha é a f' de x. Então, de uma forma... Aí, se você trocar os dois de lugares, você está chegando à derivada da primeira, vezes a g, que é essa, mais a primeira, que é a f, vezes a g' de x. Então, essa é a regra nossa. A derivada de um produto é a derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos fazer um exemplo. Como é que vai funcionar essa brincadeira para nós? Então, vou até pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui do livro de vocês logo de uma vez. Cadê? Débora, aqui o negócio que eu estava te falando, derivado de uma função composta. Tá? Essa é isso que nós vamos usar mais para frente. Não. Aqui, ó. Tem esse exemplo aqui. Ó. Vamos fazer o exemplo 5, por exemplo. Vamos lá. Só para exemplificar como é que seria
a regra do produto. O que eu preciso que você enxergue? Eu preciso que você enxergue que existam duas funções aqui. Quais são as funções que a gente precisa enxergar? A primeira função é essa, e a segunda função é essa. Então você precisa enxergar essas duas funções. Então, se eu quero calcular a derivada dessas funções, tchau, até amanhã. Amanhã, 3h30, eu tô lá. Ué. Então, aqui vai dar o quê? A derivada dessas funções. Sei lá, vamos chamar essa aqui de U e essa daqui de V. Então, quem é a derivada de U vezes V? Só para você ter noção. Derivada de U vezes V é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aí nós vamos trabalhar. Então, bora lá. Então, quem é f' de x? Quem vai ser f' de x? Derivada da primeira. A derivada de 2x é 2. A derivada de uma constante é 0. Então, a derivada da primeira é só 2. Vezes a segunda. Quem é a segunda? 3x² mais 6. Mais a primeira. Quem é a primeira? 2x mais 1. Vezes a derivada da segunda. Vamos derivar essa aqui, ó. Quem é a derivada de 3x²? Então, 2 vezes 3 é 6. Então, fica 6 vezes x elevado a 1. Derivada de 6 é 0. Derivada de constante é 0. Então, morreu. Então, aqui vai dar 2 vezes essa coisa. 2 vezes 3x² vai dar 6x². 2 vezes 6 é 12. 2x vezes 6x vai dar 12x², mais 6x vezes 1 é 6x. 6x² com 12x² vai dar 6 mais 12, vai dar 18x². Mais 6x mais 12. Seria isso daí. Às vezes, se você quiser fazer isso devagarzinho, você faz, viu? Por exemplo, aqui, ó. Quem é U'? Seria 2x mais 1', né? A derivada disso. Então, aqui vai dar derivada de 2x é 2, derivada de 1 é 0, então 2 mais 0 é 2. Quem é V'? V' é a derivada de 3x² mais 6. Derivada de 3x² é 6x elevado a 1. Derivada de 6 é 0. 6x mais 0 é 6x. Pode fazer devagarzinho. Depois você vai se acostumar a fazer isso mais rápido, tá? Por exemplo, aqui, se você quiser olhar esse 6 aqui, ó. Como é que seria a derivada desse troço aqui? De novo, eu tenho que enxergar isso daqui como uma função e isso daqui como outra função. Então, se eu chamar isso de U, isso aqui de V, então o que eu estou querendo? Derivada do produto. É U vezes V'. É U', derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se nós formos fazer isso daqui, onde é que a gente vai chegar nessa história aqui, né? Como é que vai ficar o f' de x? Derivada da primeira, dá 7, vezes a segunda, mais derivada vezes a primeira, né? Que é 7x menos 1, vezes a derivada da segunda. Derivada de x, eu estou fazendo rápido, né? Mas espera aí, vamos voltar. Derivada de 7x é 7. Derivada de menos 1 é 0. Derivada de constante. A primeira, 7x menos 1, vezes a segunda. Derivada de x é 1.
derivada de 4 é zero. Então, não faz diferença alguma. Então, isso aqui vai dar 7x. 7 vezes 4, 28. 7x vezes 1 dá na mesma. Menos 1 vezes 1 também vai dar na mesma. 7x mais 7x dão 14x. 28 tira 1 é 27. Pronto. Tá ok? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Mesma coisa, esses aí para trás, esses exercícios aqui. Então, tem alguns outros exercícios aqui para baixo que a gente pode tentar. Deixa eu ver se tem algum. Não. Essa aqui eu quero ver é de. Desse troço aqui. Aqui, Débora, nessa daqui dá para usar a função composta de uma forma fácil, mas a gente não sabe ainda como usar a função composta. Mas dá para fazer. Ah, não, nós vamos usar só lá em cima, lá mesmo, esses exemplos de produto aqui. Tá, mas vamos continuar. Então, tem esse outro exemplo aí. Próximo. O próximo seria a derivada do quociente. Como é que vai ser a derivada do quociente? Então, você vai ter uma função f e uma função g. E você quer fazer isso daqui, a derivada do quociente de uma função. A derivada do quociente vai ser dada por derivada da primeira vezes a segunda. Em vez de ser mais, agora vai ser menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Tá? Então, nós vamos ter esse propósito aqui. Então, o nosso objetivo é tentar demonstrar essa fórmula aí, né? Vamos lá. Então, se nós tivermos uma h de x como sendo uma f de x sobre uma g de x, o meu objetivo é saber quem é a galinha de x. Então, de novo, a galinha de x vai ser o limite de ΔX tendendo a zero de... Isso vai virar uma bagunça, viu? De h de x mais ΔX menos h de x, tudo isso sobre ΔX. Então, isso aqui vai dar o limite de ΔX tendendo a zero. Quem é h de x mais ΔX? Vai ser o f de x mais ΔX sobre o g de x mais ΔX menos h de x. Quem é h de x? É f de x sobre g de x. Tudo isso daqui dividido por ΔX. Se você der uma organizada aqui em cima, tirando o mínimo ali daquelas frações, nós vamos chegar que o limite de ΔX tendendo a zero, o mínimo entre essas funções vai ser o produto dela, né? X mais ΔX vezes g de x. Em cima nós vamos ter essas duas dividido por essa, só vai sobrar g de x. Então aqui nós vamos ter f de x mais ΔX vezes g de x. Menos essas duas dividido por essa vai sobrar a f vezes a g de x mais ΔX. Tudo isso dividido por ΔX. Passando para lá, nós vamos ter o que aqui agora? Eu já vou conservar a primeira vezes o inverso da segunda,
aqui. Então, isso aqui vai ser o limite de ΔX tendendo a zero. Conserva a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui nós vamos ter... Eu vou escrever 1 sobre ΔX primeiro, que é o inverso da segunda, e vou escrever a outra, que a outra é bem grandona, né? F de x mais ΔX vezes G de x. Peraí. Vou passar um traço aqui. Até lá. Então, copiei a primeira, menos F de x vezes G de x mais ΔX. Fechou. Tudo isso dividido por essa coisa. G de x mais ΔX vezes G de x. Agora vem aquela famosa mágica. Qual é a mágica aqui? A mágica nessa página anterior aqui foi somar esse termo. A mágica nessa é colocar e retirar esse termo. Se eu não fizer isso, a gente empate para a mágica da frente. Ah, por quê? Para a gente organizar e chegar onde eu quero. Então, isso aqui, lembre-se que quando eu coloco e tiro, não acontece nada. 1 sobre ΔX. É esse cara aqui. E aí está sobrando o quê? Eu vou botar e vou tirar. Então, é o F de x mais ΔX, G de x. Eu vou colocar e vou tirar. Tá? Coloquei, tirei. Então, não fiz nada. Menos... rapaz, mas vai ficar bagunçado, hein? Menos F de x, que é esse outro termo, G de x mais ΔX. Fechou. Tudo isso daqui ainda tem esse denominador aqui, ó. Eu vou colocar o denominador vezes 1 sobre G de x mais ΔX vezes G de x. É a mesma coisa. Dividir ou multiplicar pelo inverso. É a mesma coisa. Então, olha o que está rolando aqui agora. Presta atenção. Limite de ΔX tendendo a zero de 1 sobre x, 1 sobre ΔX, vezes 1 sobre G de x mais ΔX vezes G de x. Vezes. Coloquei todos os denominadores. Uma papelada caiu tudo aqui. Caiu um monte de papel meu aqui. Vezes quem? É essa parte que está aqui dentro. Só que eu já vou organizar, tá? Observe. Se você agrupar a primeira, com a terceira, eu tenho G de x e G de x em evidência. Eu vou botar G de x em evidência. Vai sobrar o que para mim? Sobrou o que lá dentro? F de x mais ΔX. Sobrou esse e sobrou esse. Adivinha por que eu fiz isso, né? Porque isso aqui vai virar o F'. Aí depois, eu vou botar essa daqui, ó. Olha, o segundo com o quarto. Se você olhar o segundo com o quarto, ele tem F de x em evidência. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o F de x em evidência. Então, vou botar mais F de x em evidência. Quando eu boto F de x em evidência, está sobrando quem? Aliás, eu não vou botar não, porque senão vai ficar menos aqui. Eu quero é mais ele. Então, eu vou botar menos F de x em evidência. Então, aqui eu vou botar menos F de x em evidência, porque aqui vai sobrar, desse termo, vai sobrar o G de x mais ΔX, ó, menos F de x vezes isso, deu esse cara.
Agora, menos f de x vezes o menos vai virar um mais. Então, está sobrando só o g de x aqui dentro. Fechou? Fechou tudo. Fechou tudo. Mas a gente, que zona. Realmente é uma bagunça mesmo. É muito grande, né? Agora, vamos usar o seguinte. Esse denominador aqui, lá atrás, não é hora de aparecer não. Esse denominador, ele multiplica esse cara aqui dentro. Então eu vou dar uma organizada. Vamos ver o que eu faço ali para o outro lado. Eu vou ter que ir lá para a próxima página. Não adianta nem escrever aqui. Ó. Eu vou escrever lá. Observe que eu tenho g de x, isso tudo. Eu vou escrever tudo de novo. Aqui. Então aqui é o limite de Δx tendendo a zero de 1 sobre Δx vezes 1 sobre g de x mais Δx vezes g de x vezes. Agora, quem sobrou lá dentro? Essa coisa todinha aqui, ó. É g de x vezes f de x mais Δx menos f de x. Fecha. Deixa eu ver como é que tá aqui. Menos f de x vezes g de x mais Δx menos g de x, fecha. E fecha tudo. Agora acho que tá bom da gente começar a separar. Observe que isso aqui são denominadores. Então esse denominador eu vou colocar todo aqui de baixo. Tá? Então vou entrar, eu estou fazendo isso daqui, ó. 1 sobre 2 vezes 2 mais 4 mais 6 é a mesma coisa de 1 sobre 2 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 4 mais 1 sobre 2 vezes 6. Ou seja, é 2 mais 4 mais 6, tudo sobre 2. Então, esse 1 sobre 2, estou passando para cá, como todo mundo. Então, aqui está ficando o limite de Δx tendendo a zero desse cara vezes essa bagunça todinha aqui. Vou copiar isso tudo de novo. Não. Essa bagunça todinha dividido por Δx. Pronto. Agora, o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso daqui é o limite de Δx tendendo a zero de 1 sobre g de x mais Δx vezes g de x vezes o limite de Δx tendendo a zero de toda essa bagunça sobre Δx. Beleza. Quando você mandar o Δx tender a zero, isso aqui vai para zero. Então só vai ficar x mais 0 é x. Então sobrou o que aqui? Ó? G de x vezes g de x. Então nessa primeira parte, aplicando o limite nessa primeira parte aqui, sobrou 1 sobre g ao quadrado de x. Essa primeira parte gerou isso. Vezes. Agora essa segunda parte. Observe que você tem aqui g de x vezes isso, sobre Δx. Então eu vou separar também. Então aqui ficaria assim, é o limite de Δx tendendo a zero de g de x, vezes o limite de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx com Δx tendendo a zero, menos o limite de Δx tendendo a zero de f de x, vezes o limite de Δx tendendo a zero de g de x mais Δx menos g de x, tudo isso dividido por Δx. Fecha.
Você pode falar, professor, mas por que o ΔX ficou só em num canto aqui? Ué, 2 vezes 3 dividido por 4. Isso daqui não é 2 sobre 4 vezes 3 sobre 4, não, porque senão seria 6 sobre 16. 2 vezes 3 sobre 4 é 2 vezes 3 quartos ou 2 quartos vezes 3. Então, o denominador a gente carrega só para 1. Então, aqui ficou o que para mim? Saca só. Aqui ficou 1 sobre g quadrado de x. Limite disso é g de x, não depende de ΔX, então é g de x. Limite disso é f' de x. Menos limite de f de x, com ΔX tendendo a zero, não depende de ΔX. Então é só f de x. Vezes g' de x. Tudo isso vezes 1 sobre s. Ou seja, sobrou o que para nós? F' vezes g menos f vezes g', tudo isso dividido por g ao quadrado. Que é aquela coisa que nós tínhamos escrito aqui no começo. É a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pela segunda ao quadrado. Então a demonstração está aí. Exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Pode ser esse daqui, é o primeiro aqui. Como é que eu calculo a derivada desta coisa? Quem seria a derivada dessa coisa? Tem que lembrar que eu estou enxergando uma função aqui em cima, estou enxergando uma função aqui embaixo. Essa eu estou chamando de U e essa eu estou chamando de V. Quem que é a derivada de U sobre V? É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, como é que nós vamos fazer? Quem vai ser o f' de x? Derivada da primeira. Derivada de 2x é 2. Derivada de 4 é 0. Então só sobrou 2. Vezes a segunda. 3x menos 1. Menos a primeira. Quem é a primeira? 2x mais 4. Vezes a derivada da segunda. Derivada de 3x é 3. Derivada de menos 1 é 0. Então aqui só sobrou um 3. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então é 3x menos 1 ao quadrado. Então, se nós fizermos essas contas, aqui nós vamos chegar em 2 vezes 3 é 6x, 2 vezes menos 1 é menos 2, 3 vezes 2 é 6x, com menos na frente fica menos 6x, 3 vezes 4 é 12, com menos fica menos 12. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. 3x menos 1 ao quadrado. Observe que esse cara com esse cara simplifica. Sobrou menos 2 com menos 12 dá menos 14, dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Então essa seria a derivada do quociente dessa função. Ah, professor, e que bagunça. Ah, por exemplo, aqui essa bagunça. Saca só essa bagunça. Olha essa. Como é que a gente poderia fazer esse problema aqui? Como é que a gente poderia fazer esse problema? Você fala assim, vai, professor, mas bagunça é essa? Quem é primeira, quem é segunda? Tô vendo um monte de funções aí. Eu vou falar, tem que organizar. Tem que organizar. Você quer enxergar isso daqui como uma função? Opa, como a primeira função.
e essa como a segunda função? Porque aí é um U vezes um V. Estou vendo o produto de duas funções. Então, quem seria? Seria U vezes V, a derivada dessa coisa. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que aí, você olha para a primeira. Aí você lembra, eita porra, olha aqui quem é a primeira. Quando você enxerga a primeira como sendo x mais 1 sobre x mais 2, que função é essa? Você quer derivar esse trem? Quem seria a derivada dessa coisa? Aí você tem que lembrar que agora é a derivada de um quociente. Essa é a primeira parte e essa é a segunda parte. Aí eu vou falar com você agora. Ó. Derivada da primeira, 1 vezes a segunda, menos derivada do quociente. Hein? A primeira vezes a derivada da segunda. Então é 1 de novo. A derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Dividido por x mais 2 ao quadrado. Vamos ver quanto que deu aqui essa. X mais 2 menos x menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Esse x com esse x corta. 2 menos 1 é 1 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, onde aparecer o linha, eu já tenho que botar isso. Então, vamos lá. Como é que vai ser o f' aqui? Derivada da primeira, já sei. 1 sobre x mais 2 ao quadrado, vezes a segunda. 3x quadrado mais 6x. Mais a primeira, x mais 1 sobre x mais 2, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de 3x quadrado mais 6x? Derivada de 3x quadrado, 2 vezes 3, 6x. 6 vezes 1, então é 6. Fechou. Então, nós ficamos com f' de x como sendo quem? 3x ao quadrado mais 6x sobre x mais 2 ao quadrado mais essa coisa aqui, ó, x mais 1 vezes 6x mais 6 sobre x mais 2. Ah, daria para fazer muita conta aqui, mas acho que não é o meu objetivo ficar fazendo continha, não. Aqui dá para botar o 6 em evidência, aí vai ficar 6 vezes x mais 1 ao quadrado. Aqui daria para colocar 3x, vamos ver o que dá para fazer? Ah, vamos acabar de fazer, né? Se eu botar 3x aqui em evidência, fica x mais 2, olha só. Dividido por x mais 2 ao quadrado. Botei aqui, ó, 3x em evidência. 3x vezes x, 3x quadrado. 3x vezes 2, 6x. Aqui eu vou botar o 6 em evidência. Então vai ficar x mais 1, x mais 1, vezes 6 sobre x mais 2. Agora, dá para cortar aqui um x mais 2 com esse. Aí sobrou o que para mim aqui? Sobrou os denominadores iguais, então só ficou o x mais 2. E em cima sobrou quanto? Ó, 6 vezes x mais 1 ao quadrado mais 3x. Agora acho que não dá para mexer mais não. Não dá para simplificar mais nada aqui. Então seria mais ou menos essa a resposta dessa coisa aí. Deixa eu ver se tem mais um aqui embaixo que dá para fazer. De boa aqui. Olha que legal isso, ó. Olha o 26. Vamos relembrar lá no começo. Olha a contaiada que vai dar.
Olha o que o cara está dizendo. Encontrar a equação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a -1, usando uma ferramenta gráfica, esboçar o gráfico da função e da reta tangente. Depois a gente faz isso. Mas vamos lembrar. Como é a equação da reta tangente? Né? Lembra que eu falei para vocês? Você tem uma curva e tem uma reta. E tem uma reta que é tangente nesse ponto. Então, esse daqui, esse ponto é quem? É o P e o F de P, certo? E essa reta tinha a equação y menos o F de P vezes o F' de P vezes x menos P. Beleza? Quem é o F' de P? A derivada dessa função, avaliada no ponto P. Então, a primeira coisa que eu preciso achar, se eu tenho uma função, eu preciso encontrar a derivada dessa função. Então, se y é igual a 2x mais 1 sobre 3x menos 4, quem é y'? Vamos lá, y' é uma divisão de duas funções. Então, é a derivada da primeira é 2, vezes a segunda, 3x menos 4, menos a primeira, que é 2x mais 1, vezes a derivada da segunda. Derivada da de baixo é apenas 3. Tudo isso dividido por a segunda ao quadrado. Pronto. Então, se eu fizer um pouquinho de conta aqui, o y' vai dar 2 vezes 3 é 6x, 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 2x é 6x, com menos fica menos 6x, 3 vezes 1 é 3, então fica menos 3. Tudo isso dividido por 3x menos 4 ao quadrado. Então, o y, esse cara com esse corta, deu menos 8 com menos 3, vai dar menos 11. Sobre 3x menos 4 ao quadrado. Beleza. Então, eu acabei de descobrir o y', o f', mesma coisa. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que f de x. Então, eu quero avaliar agora o f' de menos 1. Então, tem que achar o f' de menos 1. Quem é o f' de menos 1? O que eu faço? Eu vou substituir. Então, vai ser menos 11 sobre 3 vezes menos 1 menos 4 ao quadrado. Então, isso aqui está dando quanto? Ó, menos 11 sobre 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 com menos 4 é menos 7. Menos 7 ao quadrado dá 49. Vamos de novo. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 com menos 4, menos 7 ao quadrado, 49. Vamos lá agora. Agora eu preciso encontrar quem é, além do f', eu tenho que encontrar o f de P. Quem é o f de P? Ou seja, o f de menos 1. Estou encontrando esse cara aqui. Ó. Esse eu já encontrei, estou encontrando esse. Então seria 2 vezes menos 1 mais 1 sobre 3 vezes menos 1 menos 4. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 com menos 4 é menos 7. Então deu 1 sobre 7. Beleza. Qual é a equação? Y menos f de P. Quem é o f de P? É 1 sobre 7. Igual. F' de P.
menos 11 sobre 49, vezes x menos p. Quem é o p? É o menos 1. Então, isso daqui está dando quanto agora para nós? Vamos lá. Se você quiser passar o y para lá, vai ficar y é igual a menos 11 sobre 49 vezes x, menos com menos é mais, 11 sobre 49, menos 1 sobre 7, vem para cá, fica mais 1 sobre 7. Então, y vai dar menos 11 sobre 49 vezes x. Tirando o mínimo aqui, é 49, né? Perceber isso? Então, aqui vai dar 11 mais 49 dividido por 7 é 7. 7 vezes 1 é 7. Então, o y vai dar menos 11 sobre 49x, mais 11 mais 7 é 18 sobre 49. Então, esta é a equação da reta tangente a essa curva. Mais para frente, a gente vai saber construir esse gráfico. Mas como a gente não sabe construir esse gráfico ainda, vou fazer um negócio aqui, ó. GeoGebra. GeoGebra Online, vamos construir o gráfico de y igual a quem? Já esqueci. 2x mais 1, 3x menos 4. De 2x mais 1, tudo isso dividido por 3x menos 4. Olha aí, o gráfico é esse. Acho que é isso mesmo que eu copiei. 2x mais 1, 3x menos 4. 2x mais 1, 3x menos 4. Agora que está a conta. Vamos ver se eu errei. Agora eu vou escrever y igual a quem? A reta tangente. Menos 11x mais 18 sobre 49. Eu vou escrever assim. Menos 11x mais 18, tudo isso dividido por 49, que é a mesma coisa. Então, cadê no ponto igual a menos? Será que eu errei alguma conta? Eu não acredito que eu errei conta. Ah, não, ela tinha que ser mais para baixo aqui, ó. Ela tinha que estar aqui. Bem aqui. Em x igual a menos 1. Será que eu errei alguma continha besta, gente? Ah, não acredito que eu errei uma conta besta. Ó. Deixa eu ver aqui. X menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Menos 3 menos 4. Menos 7. Então deu 1 sobre 7. Ué, o que eu errei aqui? Quando x é igual a menos 1, quem que é esse ponto aqui? Vamos ver aqui, quem que é esse ponto? Ponto A. 1 sobre 7. Quanto que é 1 sobre 7? 1 sobre 7 é 0,14, mais ou menos, né? 1 dividido por 7. É 0,14, então não tá errado, não. Será que eu errei, hein? Ah, nem, que bosta, hein? Ó. Ah, achei meu erro. Ô, saco. Vocês devem estar falando, professor, o erro tá aqui, seu burro, ó. Aqui é x menos p. Como x é menos 1, aqui é mais 1. Então, aqui é menos 11 sobre 49 sobre x. Menos 11. Então, aqui é menos, tá? Desculpa, gente. Aqui é menos. Então, aqui vai dar... Deixa eu só dar uma apagada aqui. Então, se nós fizermos as contas aqui, ó. Vamos colocar assim. Deixa eu fazer igual eu estou colocando lá no Moodle não, no GeoGebra. Tirar logo o mínimo aqui, que aí já fica logo de uma vez. Para ficar igual lá. Aqui vai dar menos 11x. Aqui vai dar menos 11 mais 7. Então, aqui vai dar menos 11x. Menos 11 mais 7. Acho que tá certo agora, né?
Menos 11, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui vai dar menos 4 sobre 49. Então, tem que consertar aqui. Menos 11x. Menos 4. Tcharam! Agora deu certo, tá vendo? Que merda. Dei rato, hein? Errei lá mesmo. Tá bom? Então, tá aí. O certo era para ter dado isso aqui, né? Tinha que ter dado bem bonitinho logo de primeira, mas eu dei uma rata ali e errei. Realmente errei lá. Tá bom? Então seria essa brincadeira aí. O que eu vou pedir para vocês fazerem para mim? O que eu vou pedir para vocês fazerem para mim, para a gente treinar para a próxima aula, para vocês entregarem, né? Pessoal, isso aqui não tem como. Tem que praticar, tem que fazer, tá? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu vou pedir para vocês. Eu vou pedir do 1 ao 22 primeiro, tá? Tirando os que eu fiz aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Isso aqui você tem que fazer demais. Esse trem aqui tem que fazer o dia inteiro. Essas coisas aqui. Não, mas eu não vou mexer com isso aqui agora, não. Ah, lembrei de um negócio que eu acho que foi a Débora que me perguntou. Eu acho que eu cheguei a falar, mostrei para vocês que a derivada do seno era o cosseno de x. E a derivada do cosseno de x era menos o seno de x. Eu acho que eu cheguei a demonstrar isso para vocês. Aí a Débora falou assim, professor, quem é a derivada da tangente de x? Aí eu falei, Débora, você vai ter que esperar um pouco. Aí, lembrei disso agora. Ué, mas quem é tangente de x? Não é seno de x sobre cosseno de x? Então acabou. Agora eu dou conta de derivar. Então como é que fica a derivada disso? Quem é a derivada da primeira? Então eu quero a derivada do seno vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x. Quem é a derivada da primeira? A derivada do seno é o cosseno. Vezes cosseno. Menos seno. Derivada do cosseno é menos o seno. Tudo isso sobre o cosseno ao quadrado de x. Então, aqui está dando cosseno vezes cosseno. É o cosseno ao quadrado de x. É o cosseno ao quadrado de x. Menos vezes menos é mais seno ao quadrado de x. Opa, não apertou aqui. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Se você lembrar da relação fundamental da trigonometria, você sabe que o cosseno quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo sempre dá 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Ué, então, mas se você observar isso daqui, isso aqui nada mais é do que o inverso do cosseno ao quadrado. E como é o nome do inverso do cosseno? A gente chama isso de secante ao quadrado de x. Então, agora você já sabe que a derivada do seno é o cosseno de x. Você sabe que a derivada do cosseno é menos o seno de x. E agora eu sei também que a derivada da tangente vai ser a secante ao quadrado de x. E aí agora você pode ficar brincando aí de fazer derivadas aí trigonométricas. Mas mais para frente a gente vai estudar específico essas coisas aqui. Tá? Então o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios. Deixa eu diminuir aqui. Eu vou querer os que eu não fiz, tá? Só os que eu não fiz. Eu não sei, não me lembro mais quais que eu não fiz, mas eu vou querer aqui então esse daqui. Ó, eu vou colocar isso aqui para vocês. Ó. Aqui, esses são os exercícios para entregar.
exercícios para entregar. Então, vamos aqui. Cadê? Aqui, outra. Então, é quando acontece isso. Vocês veem que eu não estou... Ó, que a aula terminou agora, viu? Então, quem quiser sair já, você já pode sair, mas aqui é só para você ver que eu já estou arrumando aqui. Eu preguiça de fazer isso depois. Quando eu deixo para fazer depois, eu esqueço. Tem que fazer é na hora, que eu lembro aqui. 29, que é a aula de hoje. Presta atenção. Olha aqui que eu vou escrever. Página. Página, não sei. Exercícios. Exercícios. Vai assistir a aula gravada, sem vergonha. A aula gravada, sem vergonha. Sem vergonha. Pronto, ó. Tá aí, ó. Que dia que é para entregar? Dia 29/11 até a data. Qual é a nossa próxima aula? Dia 6. Então, até a data dia 6. Então, dia 6/12. Dia 6/12, 29 de novembro até o dia 6/12. Pronto, 19 horas. Me lembrar no dia 6. Não, dia 6 não, dia 6 aqui de dezembro. Beleza, tudo certo, já está aí postado. Beleza? Tchau para vocês, até mais. Até a próxima aula. Valeu.